O valor médio de uma função e suas aplicações. Nesta aula vamos definir o que chamamos de valor médio de uma função contínua no intervalo fechado AB. Então, nossa hipótese fundamental é que eu tenho uma função f, uma função contínua definida no intervalo fechado AB. Nosso objetivo, então, é definir uma espécie de média dos valores da função f nesse intervalo AB. Se essa função estivesse definida num conjunto finito de valores, isso seria fácil, apenas nós calcularíamos os valores da função em cada um dos pontos e dividiríamos pelo número de pontos. Mas como eu tenho uma infinidade de pontos dentro do intervalo AB, esse processo é impossível. Então, o que nós vamos fazer é uma espécie de aproximação. Nós vamos dividir o intervalo AB em n subintervalos de comprimento igual, comprimento ΔX. Então, ΔX é simplesmente o tamanho do intervalo, o comprimento do intervalo, que é B menos A, dividido por n, que é o número de subintervalos. Em cada um desses subintervalos, nós vamos escolher uma espécie de representante. Então, em cada subintervalo nós vamos escolher n pontos, x1 estrela, x2 estrela, x3 estrela, etc., até o último ponto representante xn estrela arbitrariamente. Vai ser uma escolha totalmente arbitrária. Nós vamos dizer que esses são os pontos representativos em cada um desses subintervalos. Então, no primeiro subintervalo, o ponto x1 estrela é o representante. No segundo subintervalo, o ponto x2 estrela é o representante e assim por diante. Dessa forma, nós vamos definir o que vamos chamar de média dos valores da função f nos pontos x1 estrela, x2 estrela, xn estrela, nos pontos representantes. Então, essa é uma média aritmética de n valores. Nós vamos pegar os valores da função em cada um desses pontos, somá-los e dividir por n, que é o número de pontos. Então, essa é a média dos valores da função f nos pontos representantes. Se esses pontos realmente representam os valores da função, isso seria uma boa aproximação do que a gente quer, que queremos definir uma espécie de média dos valores de todos os valores da função f no intervalo AB, não apenas esses representantes. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lembrar que ΔX é B menos A sobre N, e vamos escrever 1 sobre N como ΔX sobre B menos A. E vamos substituir isso nessa fórmula. Então, eu tenho 1 sobre n vezes a soma dos valores da função f nos pontos representantes, nos pontos x1 estrela, x2 estrela e assim por diante. Então, isso será substituído por ΔX sobre b menos a vezes essa soma. Isso eu vou escrever na notação de somatório, e vou colocar já o ΔX, que é uma constante, eu vou colocar para dentro da soma, ou seja, isso equivale a multiplicar o ΔX por cada um daqueles termos f de x1 estrela, f de x2 estrela e assim por diante. Então nós temos que a média dos valores da função f nesses pontos representantes é definida, é dada pela expressão 1 sobre b menos a vezes o somatório de k igual a 1 até n de f de xk estrela ΔX. Quanto maior o número de subintervalos, melhor será essa aproximação para os valores dessa média dos todos os valores que a função assume no intervalo AB. Então, quanto maior o número de representantes, melhor será essa média, mais justa será. Vai tomar em consideração mais e mais pontos no domínio da função. Então, o que nós vamos fazer é justamente o processo de limite. Nós vamos fazer o n tender a infinito. Então, fazendo o n tender a infinito, então nós vamos definir o que chamamos do valor médio da função f no intervalo AB. Vamos representar pela notação fm. Então, fm será o valor médio da função f no intervalo AB. Vamos defini-lo através desse processo de limite. Então, é o limite, quando n tende ao mais infinito, dessa média dos valores que a função
f assume nesses pontos representantes, ou seja, é o limite, quando ele tende ao infinito, de 1 sobre b menos a vezes o somatório de k igual a 1 até n, f de xk estrela vezes delta x. Eu vou colocar a constante para fora do limite. Agora eu vou observar que aqui esse limite é precisamente a integral da função f, uma função contínua, logo integrável. Esse limite deve existir e é chamado, esse número é a integral da função f no intervalo AB, ou seja, fm, o valor médio de f no intervalo AB, será definido como 1 sobre o comprimento do intervalo, 1 sobre b menos a, vezes a integral de a até b de f de x dx. Vamos então definir o valor médio de uma função f, que chamamos de valor médio de uma função f dentro de um intervalo fechado AB. Então, se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, então o valor médio de f em AB é definido pela seguinte expressão, notação que usamos para o valor médio da função f no intervalo AB é fm. Então, o valor médio fm é igual a 1 sobre o comprimento do intervalo, 1 sobre b menos a, vezes a integral de a até b de f de x dx. Essa, então, é a definição de valor médio da função f no intervalo fechado AB. Uma observação é que, se usarmos o teorema do valor médio para integrais, né, esse teorema nos garante que existe pelo menos um ponto x estrela dentro do intervalo AB no qual a f é igual ao seu valor médio. Né? Exatamente, temos a equação f de x estrela igual a fm, pelo menos para algum ponto do intervalo fechado AB, talvez mais de um ponto. Né? Uma outra observação é se a função for não negativa, então se o gráfico da função f estiver sempre acima, ou no máximo, na pior das hipóteses, tocar no eixo do x, em todo o intervalo AB, então fm, o valor médio da função f no intervalo AB, é a altura de um retângulo com base em AB, cuja área é exatamente a integral da função f, então, que é a área debaixo do gráfico da função f no intervalo AB. Então, existe pelo menos um ponto, né, o valor médio, que é exatamente a altura do retângulo com base no intervalo AB, cuja área é igual à área debaixo do gráfico da função f no intervalo AB, que é justamente a integral de a até b de f de x dx. Um exemplo. Então, vamos aplicar essas observações para uma função raiz de x no intervalo que vai de 1 até 4. Então, vamos calcular o valor médio da função f de x igual a raiz de x no intervalo fechado 1, 4, e vamos obter todos os pontos desse intervalo nos quais o valor de f é igual ao valor médio. Então, o valor médio da função é 1 sobre b menos a vezes a integral de a até b da função f de x dx. No caso, então, o intervalo AB é o intervalo 1, 4, então temos 1 sobre 4 menos 1, vezes a integral de 1 até 4 da função raiz de x dx. Então, ficamos com 1/3, essa função raiz de x eu escrevo como x na 1/2, e agora fica fácil de integrar usando o teorema fundamental do cálculo, com a antiderivada x na 3/2 dividido por 3/2. Então temos 1/3, que é a constante que está lá fora, vezes a expressão x na 3/2 sobre 3/2 de 1 até 4. Então vamos calcular essa expressão em x igual a 4, depois em x igual a 1 e subtrair. Então, fazendo isso, temos 1/3 vezes 16/3 menos 2/3. Então, dando isso o valor de 14/9. Esse é o valor médio da função raiz de x no intervalo 1, 4. Então, agora vamos descobrir quais os pontos, existe pelo menos um, nos quais o valor da função
ou igual ao valor médio, ou seja, nós vamos resolver a equação f de x igual a fm, ou seja, f de x igual a 14 nonos. F de x é a raiz de x, então temos que resolver a equação raiz de x igual a 14 nonos. Então, elevando ao quadrado ambos os lados, temos que x é igual ao quadrado de 14 sobre 9, ou seja, 196 por 81, e isso é aproximadamente 2,4. Então, quando x for 196,81 avos, a altura daquele retângulo ali, que é o ponto correspondente ao valor da função raiz de x, neste ponto é exatamente o valor médio, 14 nonos. E essa altura é a altura do retângulo com base no intervalo 1, 4, cuja área é exatamente igual à integral da função raiz de x de 1 até 4, ou seja, a área debaixo do gráfico da função raiz de x dentro do intervalo 1, 4. O valor médio da função velocidade e a velocidade média em movimento retilíneo. A velocidade média de uma partícula em movimento retilíneo dentro do intervalo de tempo AB é dada pela expressão S de B menos S de A, esse é o deslocamento da partícula nesse intervalo de tempo, dividido pelo comprimento da duração do intervalo de tempo, que é B menos A. Então isso é S de B menos S de A sobre B menos A. Mas, pelo teorema fundamental do cálculo, S de B menos S de A é a integral da velocidade no intervalo AB. Então, isso é 1 sobre B menos A vezes a integral de ATB de V de T dt. Este termo nada mais é do que definimos anteriormente, esse é o valor médio, né, da função velocidade no intervalo AB. Então, a velocidade média de uma partícula em movimento retilíneo no intervalo de tempo AB nada mais é que o valor médio da função velocidade deste intervalo de tempo AB. E pelo teorema do valor médio para integrais, podemos afirmar que existe pelo menos um ponto no intervalo, um instante de tempo no intervalo AB, chamamos esse instante de tempo t estrela, tal que a velocidade nesse instante é exatamente a velocidade média da partícula em todo o intervalo AB. Então, sempre vai existir um ponto, né, que no intervalo de tempo, tal que a velocidade nesse ponto é exatamente a velocidade média. Por exemplo, vamos descobrir isso em um caso especial do movimento retilíneo, que é a queda livre. Então, corpo alargado a partir do repouso, velocidade inicial nula, então V0 igual a zero. Equação para a velocidade, né, do movimento da partícula em queda livre é V de t igual a V0 menos gt, né, G é a aceleração da gravidade. Como V0, como estamos em queda livre, V0 é igual a zero, né? Então, temos V de t igual a zero menos gt, então a velocidade num instante t qualquer é dada pela expressão menos g vezes t. Então, temos a função velocidade, vamos então calcular a velocidade média da partícula em queda livre no intervalo que vai de 0 até t maiúsculo. Então, isso é 1 sobre o tamanho do intervalo, é 1 sobre t menos 0, vezes a integral de 0 até t da função velocidade. Mas a função velocidade nós temos, isso é menos gt, então substituindo ali v de t por menos gt, temos que a velocidade média no intervalo 0t é 1 sobre t vezes a integral de 0 até t da função menos g vezes t. Menos g é uma constante, vai lá para fora, então eu fico com menos g sobre t, e a integral de t é t quadrado sobre 2, né, essa é a antiderivada, então eu vou usar o teorema fundamental do cálculo, colocar ali a antiderivada de 0 até t, né, o valor final t, o valor inicial 0. Então, substituindo t minúsculo por t maiúsculo, depois por 0 e subtraindo, temos a expressão ali menos g sobre t vezes t quadrado sobre 2, isso então dá menos gt sobre 2. Mas como a função v de t
é dada pela expressão menos g vezes t, então a expressão menos gt sobre 2 é a mesma coisa que v calculada no ponto t sobre 2. Então a velocidade média de uma partícula em queda livre no intervalo 0t é igual à velocidade na metade do intervalo, exatamente no ponto t sobre 2.